Aí vem toda personalizada por dentro. Tem. Mais livro aqui. Oh, aí vem esse bombonzinho, gente, que é meu favorito. Sobre isso. Ai, meu gente. Calma aí. Eu coloquei, gente. Eu tenho um desses no aí eu comprei um desse pra escola. Aí tem um pra deixar na prateleira. E já volto. Esse aqui, solinho. Que vem esse aqui, Rebeca Bombom. Aqui. Aí eu coloquei o meu gloss favorito. E aqui vem esse bombom. Aí aqui atrás. Esse aqui não vinha. Celular. Aqui vem aqui, ó. Gente, não é mágica. Tá, pra quem sabe, sabe. Quem sabe, não sabe.